Eu não quero transcrição. Bom, pessoal, vamos voltar aqui, então. Então, hoje a gente vai discutir, na aula introdutória, a gente vai discutir o plano de ensino. Então, tá aqui, ó. A disciplina chama AOC, Arquitetura e Organização de Computadores. Ela é do terceiro período, ela é obrigatória, ela tem 60 horas teóricas, nenhuma prática. Na prática, você sabe o que significa isso, né? Que a disciplina não tem laboratório. Mas isso não significa que a disciplina vai ser puramente teórica. Na realidade, a minha abordagem é bem prática, como a gente vai ver. Então, ó, o que eu tenho que cobrir com vocês no semestre, para a gente, com sucesso, percorrer a AOC, é isso aqui. Então, a gente tem que falar da visão geral da arquitetura fonôima, o que é uma linguagem de montagem, estruturas de conexão entre o processador, memória, entrada e saída, hierarquia de memória, interação com o SO, desempenho na computação, métricas e seu relacionamento, benchmarks, arquitetura do conjunto de instruções, registradores, tipos de dados, tipos de instruções, representação de instruções, modos de endereçamento, procedimentos e manipulação de pilha, RISC versus CISC. Fala da UCP, Unidade Central de Processamento, a Unidade de Controle e o Caminho de Dados. Arquiteturas paralelas, taxonomia de arquiteturas paralelas, rede de conexão, multiprocessadores simétricos SMP, isso que é Symmetric Multiprocessors. Máquinas Numa, coerência de cache com múltiplos processadores, clusters, processadores vetoriais e processadores matriciais. Amém. Isso que a gente tem que cobrir. É meio ininteligível do jeito que está aqui, vocês não concordam? Eu tava achando até que era pouquinha coisa. Não, né, professor? Então, isso aqui é o que eu tenho que cobrir, eu sempre cubro isso e mais. Fiquem tranquilos. Um jeito mais claro da gente olhar o conteúdo que a gente vai ver é a gente dividir por aula tudo que a gente vai ver. Então, esse aqui é o programa da disciplina, que está aqui. Então, muitos desses tópicos, por exemplo, os multiprocessadores simétricos e máquinas numas, cabem numa aula. Não tem uma aula que chama multiprocessadores simétricos e máquinas numas. Eu falo tudo aqui, ó, arquiteturas multicores, paralelas, vetoriais. Entenderam? Por exemplo, benchmark. Que diabo é isso, né? Tá aqui, ó, em análise de desempenho, avaliando e compreendendo o desempenho de processadores. Então, vamos ver o programa da disciplina. Bom, antes de começar o programa, é melhor eu explicar para vocês o que é a AOC. Vocês fizeram SD com quem? Com o Paulo? Eu fiz com o João Henrique. Eu fiz com o João Henrique também. Também fiz com o João. Ah, o João é ótimo. O Paulo também. O João usou com vocês o Logicim ou ele usou algum outro software? Logicim. E vocês foram para laboratório? Infelizmente não. Infelizmente. Ah, por causa que vocês fizeram com o João com a distância. Foi. Isso. Infelizmente não. Bom, eu ministro AOC e SO e SD também. E, eventualmente, quando voltar às aulas, vai ter as aulas de laboratório. Se vocês quiserem ir lá em alguns para ver os equipamentos, as coisas, vocês fiquem à vontade, tá? Só me procurem antes, que daí eu arranjo um canto para vocês lá no laboratório. Em todo caso, a gente não tem acesso a ele agora, então a gente tem que discutir o que é a AOC. O que vocês esperam da disciplina? O que vocês entendem por essa disciplina? Por que vocês acham que ela é importante? Quais são as expectativas de vocês? 10 mil perguntas. Vamos começar por... Vocês têm alguma ideia do que é arquitetura e organização de computadores? Uma matéria que eu provavelmente não vou conseguir passar de primeira. Tava esperando só aprender assembly e é isso. E é isso. Mano, você acha que você não vai passar de primeira? Não, é porque SD eu não consegui passar de primeira. Pra mim ficou muito confuso não ver, fazer a prática de SD. Mas aí eu já vou seguir nessa lógica em tudo. Pra mim vai ser meio difícil. Não, cara. Sabe, o professor tem um horário de atendimento. Se você não entender alguma porcaria, você procura o professor nesse horário de atendimento. Quando eu estou explicando uma coisa, você não entendeu, você me interrompe e eu explico de um jeito melhor. Se eu estivesse te vendo, filho, eu só pela sua cara, eu sabia se você estava entendendo ou não.
E aí eu sabia se eu precisava reexplicar ou dar um exemplo. Como eu não tô vendo a cara de vocês têm que conversar comigo. Mas é porque aí eu não sei o que eu não entendi. Aí... O professor não entende. E aí eu vou pegar e falar, vou reexplicar e ir checando com você passo a passo para ver se você entendeu, filho. Entendi então, professor, fazer isso. Sabe qual é o melhor feedback, a melhor sensação que um professor que gosta do que faz pode ter? É quando ele olha na cara do aluno e o aluno tem aquele momento. Sabe quando você entende uma coisa? Você assim, Sei. é a melhor coisa que um professor pode. É a melhor recompensa que um professor pode ter na profissão. Eu vejo isso quando eu estou olhando para vocês. Uma coisa que eu sinto falta à distância é isso. Eu não ver a cara de vocês e não saber se vocês estão entendendo ou não. Vocês têm que necessariamente me interromper e perguntar. Beleza? O assunto é complicado, mas eu já tenho mais de uma década ensinando ele. Então eu sei como mastigar a coisa e tornar ela palatável para vocês. Só que, como eu não estou vendo a cara de vocês, eu não tenho nenhum tipo de feedback. E, bom, a gente pode também exigir que todo mundo abra a câmera. O que vocês acham? Eu acho uma péssima ideia. Nesse calor não vai ter como. Não, tem gente sem camisa. Vai dar certo não, professor. É uma tristeza, cara. Bom, então, o que é... Professor. Oi. Assim, na matéria de sistemas digitais, eu achei, tipo, o conteúdo mais pro meio, final, um pouquinho nebuloso. Assim, na prática, eu consegui entender, só que eu não tenho certeza se isso vai ser um empecilho ou um fator de muita dificuldade para a OC para mim. Você acha que, tipo, dá para levar de boa? Eu vou mostrar um negócio muito massa para vocês, que a gente vai fazer esse semestre. E aí vocês vão tomar um sustão, metade da turma já desiste, e aí minha vida fica mais fácil. Que tal? Pode ser, professor. Boa, eu não sou de desistir não, mas bora. Já vai todo mundo embora. A gente já chega nessa parte de desistir. Tá, a gente... tá vendo aqui? É o Logicin, não é? A gente vai construir esse cara nesse semestre. Ó. Uma CPU? É uma CPU inteirinha. Putz. E a gente vai construir ela linha a linha, subsistema a subsistema. Então a gente vai fazer um processador digital. Sim, senhor. Então professor. É isso, professor. Falou. Até ano que vem. Professor, Oi. com esse conteúdo aí que a gente vai aprender, tipo, dá pra gente aplicar na prática, pegar todos os circuitos físicos mesmo e montar um processador, ou você acha meio difícil? Dá, cara, mas olha, pega, por exemplo, a ALU. Vocês estão vendo aí, não é? A ALU é Arithmetic and Logic Unit. É a parte do processador que faz aritmética e lógica. Então, vamos ver quantas portas lógicas ela precisa? Isso aqui, ó, é um subsistema que é um somador de 32 bits. Vocês lembram que vocês construíram o circuito somador completo e o meio somador? Eu lembro. Sim. Lembra quantas portas lógicas você precisava para 1 bit? Não lembro mais, não. Você Era 4? 4 portas lógicas para 1 bit. Então, vai ser 4 vezes 32, dá 128. Então, só esse pedacinho cara, aqui são 128 portas lógicas. Aqui você tem mais 128. A cada um desses aqui, que é o deslocamento para a esquerda e para a direita, dá uns 200 portas lógicas cada um. Isso aqui, ó, são 32 E's, 32 O's, 32 O's não O's, 32 O's exclusivos. Isso aqui é o circuito comparador, que compara se um número de 32 bits é maior, menor ou igual que o outro. Dá mais umas 200 portas lógicas. Então, só aqui a gente tem mais de 1000 portas lógicas. Entenderam onde que tá a naba? É, Ô, professor, uma parede de uma casa. na nova grade horária vai ter essa matéria? Vai. Ah, pena. Daniel. Na nova grade horária, SD e AOC vão virar uma coisa só. Daniel. O Cássio, ele solicitou acesso aqui à sala. Parece que não deu certo dele entrar. Que estranho, cara. Tá, isso aqui a gente pode ignorar.
O Cássio, como é que é o e-mail dele, cara? Deixa eu ver aqui com ele. Não é. Cássio. É com 2 S. cassiocampos@uf.br. Esse mesmo. É esse cara aqui, né? Isso, esse mesmo. Ele não tava na coisa, porque eu mandei o convite para todo mundo que tava na minha lista. Ele deve ter sido matriculado hoje. Algumas pessoas mesmo relataram que não tinham recebido o link. Eu recebi sábado, domingo. Eu mandei para todo mundo no e-mail da UFO, no e-mail que tá Sim. aqui, quer ver, ó? A gente vem aqui arquitetura, se eu clicar no Excel, droga. Diário eletrônico, aqui, ó, arquitetura, droga. Não tem Excel instalado aqui. OneDrive. Mostro para vocês aqui. Esse arquivo que eu vou abrir aqui é o arquivo que eu baixo ali do portal do docente. Aqui, ó. Foi ontem. Vocês foram segundo. Então, são esses caras aqui. Aí, tá vendo? Esse e-mail que tá cadastrado aqui foi o que eu mandei. Sim. Então, se alguém tiver algum problema, pede para entrar em contato comigo por e-mail. Não, beleza. Eu não tenho... que eu vi ali, só ele que me mandou mensagem solicitando isso mesmo. Eu não tenho outro jeito de entrar em contato com vocês. Uhum. Então, tá todo mundo lá. Cadê o Cássio? Tá vendo? Ó, o Cássio não tava aqui, ó. Ele entrou, ele foi matriculado de ontem para hoje. Pode ter sido isso mesmo. Bom, vamos lá? Onde que a gente estava? Tá na coisa. Então, o que é AOC, pessoal? Aqui, plano de ensino. Arquitetura e organização de computadores é a disciplina que vocês têm que estudar. Ela basicamente vai explicar para vocês como é que um computador é especificado e construído. E quando eu falo computador, vocês entendem uma coisa errada por computador. Quando vocês pensam no computador, vocês pensam no PC, não é? O computador é o processador. Qual parte do IBM PC computa coisa, faz cálculos? É o processador, não é? Mas para o IBM PC funcionar, você tem que ter a memória, os dispositivos de entrada e saída. Então, a combinação do processador com a memória, com os dispositivos de entrada e saída, a gente chama de sistema computacional. Quando eu falo de arquitetura e organização de computadores, é a mesma coisa que eu dizer arquitetura e organização de processadores. Então, qual que é o objetivo da disciplina? É estudar como é que processadores funcionam, como é que eles são construídos. Professor, deixa eu já fazer uma pergunta, então. O processador é como se fosse o cérebro do computador, mas uma placa de vídeo é como se fosse um computador externo, então? Porque tem a sua própria memória, sua própria CPU. Quando você olha o IBM PC, você acha que tem um processador só, não é? Na verdade, tem vários processadores ali, mas ele tem um processador principal. Mas você já ouviu falar de chipsets? Sim. Então, a gente tem hoje em dia, nas placas mais modernas, pelo menos 2 chipsets, o Northbridge e o Southbridge. Esses caras são processadores. A GPU é um outro processador. Quando o von Neumann propôs a arquitetura dele, que a gente vai estudar nessa disciplina, ele considerava que ia existir um processador só. Mas a arquitetura ela evoluiu. E hoje em dia a gente tem vários. A placa de vídeo, ela pode ser considerada, ela tem um computador nela, a GPU é um computador, e ela, per se, pode ser considerada um sistema computacional completo. Mas ela não funciona sozinha, ela não foi projetada para funcionar sozinha. É como se fosse assim, ó, um periférico é um computador. É louco, não é? Acho que eu entendi. Mas então a gente vai aprender CPU e GPU.
a gente vai discutir as GPUs aqui, ó. Lá no finalzinho do semestre, arquiteturas multicore, paralelas e vetoriais. Entendi. Beleza? Beleza. Então, gente, arquitetura e organização de computadores vai ensinar para vocês como é que um processador ele é especificado e construído. Beleza? Além disso, na disciplina, porque não tinha outro lugar para enfiar, eles enfiaram arquiteturas de sistemas computacionais. Que é aqui, ó, estrutura de conexão entre processador, memória, entrada e saída, tá vendo? Hierarquia de memória, interação com o sistema operacional, tudo isso aqui não tem a ver com A ou C. Isso aqui é arquitetura de sistemas computacionais, mas a gente vai cobrir. Eu vou separar tudo muito bem para vocês, para não confundir as ideias. Então, a OC é a resposta de por que diabo vocês estudaram SD. Vocês estudaram SD para entender como que um processador é construído. Porque o processador é construído usando sistemas digitais. Eletrônica digital. Beleza? Beleza. Então, a disciplina de vocês está dividida em 3 partes. A primeira parte é blá, 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 blá. Que é essa parte mais teórica aí. Que a gente vai discutir histórico e evolução de computadores, esses conceitos, RISC, CISC, multiprocessadores simétricos, essa parte teórica. Isso é bem chato. Mas eu vou tentar tornar palatável porque eu vou usar exemplos reais e atuais com vocês para especificar isso aí. Tem bastante história para contar. A aula de quinta-feira, por exemplo, é uma apresentação da evolução de como é que os processadores vieram a ser, como é que os computadores vieram a ser. Desde o primeiro computador lá atrás, em 44, que foi o Colossus, até hoje, os smartphones. Até as tendências atuais, como multiprocessadores matriciais, redes neurais em processadores, a gente vai discutir isso. Beleza? Ô, professor, Oi. acho que tá dando uma interferência muito sinistra no seu microfone. Tá tipo um ruído muito absurdo. Tem mais alguém com esse ruído? Sim, Tinha eu parecido tava uma vendo aqui se era bolinha. você ou se era outra pessoa. Acho que é Pois você é, eu também mesmo. tava olhando. Melhorou? Fala mais Só- alto. É, Mais alto. Boa. parece que tá distante. Acho que tá melhor. Só tá Mas baixo. melhorou. Agora, melhorou? Eu vou falar Melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Então tá. Desculpa, gente, é Osmar contato no fio aqui. Nossa. Vocês nunca tinham escutado essa? Não, sinceramente, essa é a primeira vez. Eu tô achando os bicos aqui. Eu já tinha escutado PMCDC. Nossa, essa eu nunca escutei. Puta mau contato do caralho. Bom, então, ficou claro para vocês o que é a OC? A gente vai ver como é que o processador é especificado e como é que ele é construído. Professor, voltou. Tá fazendo barulho. E agora, melhorou? Melhorou. Eu tenho que Agora ficar, parece normal. eu tenho que ficar segurando essa porcaria perto da boca. Meu Deus do céu, amanhã eu vou comprar um microfone novo. Tá, agora, por que vocês têm que saber isso? O que o bom senso diz para vocês? Entender, acho que principalmente linguagem de baixo nível, não? Como que funciona a conexão dela com o computador em si. Imagina que vocês são um mecânico de automóveis. Beleza? O carro vai chegar para vocês para consertar, certo? Você precisa saber como é que o motor de combustão interna funciona? Para consertar o carro? Certamente. Para consertar um monte de coisa tu não precisa. Mas concorda que se você quer ser um mecânico completo, Você precisa. entender como é que o motor de combustão interna funciona é essencial. Vocês são profissionais de TI, como é que vocês usam o computador como ferramenta base de trabalho e estudo para vocês? Como diabo vocês não vão saber como é que um processador funciona? Faz sentido?
Por que vocês têm que estudar isso? Professor, se a gente tem um carro, a gente não precisa saber como o motor funciona, é só ligar e usar, ué. Sim, senhor, mas você não tem um carro, meu filho. Você é um mecânico. Na nossa analogia. Faz sentido. Você não tem um computador. Você é um profissional de TI. O computador é teu objeto de trabalho, de estudo. Aí você fala assim, pô, professor, sério mesmo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pega a programação orientada a objetos. Alguns de vocês já fizeram, alguns vão fazer esse semestre, alguns vão fazer semestre que vem. Programação orientada a objetos é a linguagem de desenvolvimento de fato que a gente usa para desenvolvimento de aplicativos comerciais. Por quê? Porque ela maximiza a reusabilidade, ela facilita a interoperabilidade. Mas um dos grandes mecanismos da programação orientada a objetos é a ideia de encapsulamento. Ou seja, os atributos ficam dentro do objeto e eles só são acessíveis por métodos do objeto. Então, se você quer alterar um atributo, você chama um método de setar ou de alterar aquele atributo. Uma função para setar, para definir ou alterar aquele atributo, ou recuperar aquele atributo. Função é caro, cara. Executar uma função é muito caro. Tem muita coisa que o hardware precisa fazer para executar uma função. Vocês chamam a função em C lá, que vocês aprenderam com Bax. O que vocês fizeram ED com Bax, não fizeram? Não, com o Bruno. Só pelo YouTube que eu fiz com o Bax. O Bax é rede do YouTube. O Bax YouTuber. Eu acho que ele até monetiza o canal dele, cara. Já viram propaganda? Tá certo. Material de alta velocidade. Bom, então, daí quando vocês aprenderam programação em C, vocês chamam a função, mas vocês não sabem como é que funciona por trás para essa função funcionar. O professor que ensinou programação para vocês ensinou o printf e o scanf. E aí, algum aluno meio curioso deve ter perguntado, professor, mas como é que o scanf e o printf funciona? Aí eles falam, isso aí é complicado, vocês vão ver depois. Então, como é que esse negócio funciona? Onde é que você vai ver isso? Você vai ver metade da resposta comigo, metade da resposta em SO. Entenderam? Então, quando você vai desenvolver um aplicativo que é desempenho crítico, que tem desempenho crítico, você pode pagar o preço de usar orientação a objetos? Não, porque é caro, é lento. Você processa muita coisa, o processador processa muita coisa para não fazer serviço útil para você. Você tem que entender como é que o processador funciona para entender o custo que essas coisas têm. Esse é um exemplo. Quando a gente for ver lá a programação em Assembly, ver como é que a gente implementa funções, vocês vão entender isso. Eu vou falar, tá vendo, pessoal? Imagina você ter que pagar tudo isso para alterar uma variável, que você podia fazer em uma linha, em uma instrução. Então, existe uma justificativa para a gente estudar a AOC, tá bom? E a justificativa para vocês terem estudado a SD é a gente poder estudar a AOC. A disciplina de vocês, então, ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente tem o histórico, uma parte mais teórica, é curtinha. Ela vai vir até aqui, ó, as 3 primeiras aulas. Daí, depois, vai ter algumas aulas na frente. Aqui na aula 4, a gente vai ver o que é arquitetura. Já prepararam para pensar no nome da disciplina? Arquitetura e organização de computadores. A arquitetura tem a ver com a especificação de como é que o processador deve funcionar. E organização tem a ver com como é que você vai construir o processador. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pega a arquitetura x86. A arquitetura x86 é a arquitetura dos processadores da Intel. Essa arquitetura existe desde o final da década de 70. Beleza? E ela foi sendo atualizada. A Intel produz processadores que seguem essa arquitetura. A AMD também. Você concorda que você pode usar tanto um i7 quanto um Ryzen no seu computador que vai funcionar igual? Então, são 2 fabricantes que produzem processadores compatíveis. Mas você acha que os circuitos internos desses processadores são iguais? Eu imagino que não.
não, professor. Não faz sentido, né? Deve ser um segredo industrial isso, não é? Um outro exemplo. Os processadores que vocês usam nos smartphones de vocês. A maioria está usando Snapdragon agora, que é da arquitetura ARM. A gente vai discutir isso também. A arquitetura ARM, ela... Bom, basicamente todos os smartphones que existem usam a arquitetura ARM, até os da Apple. E você acha que os processadores da Apple são construídos igual aos processadores do Snapdragon, da Qualcomm? Internamente eles não são construídos iguais, mas eles seguem a mesma arquitetura. Ou seja, a arquitetura especifica o que o processador deve fazer. A organização especifica como que o processador vai fazer. Tá claro isso para vocês? Sim. Tá sim. O nome é péssimo. Para mim, porque a gente vai usar arquitetura em vários... Arquitetura fonônima. Não tem nada a ver com a arquitetura de computadores. É a arquitetura de sistemas computacionais. Mas eles usam o nome arquitetura. Um melhor nome seria especificação e construção de processadores. Então, quando vocês pensarem na nossa disciplina, o nome oficial dela é arquitetura e organização. Mas para vocês lembrarem o que é arquitetura e o que é organização, pensa que é especificar e construir. Beleza? A especificação do processador ela é dada por um negócio que a gente chama de ISA, Instruction Set Architecture, arquitetura do conjunto de instruções. Esse nome também é ruim, porque ele passa a ideia de que uma arquitetura ela é definida pelo seu conjunto de instruções, mas tem muito mais do que isso. Tem como é que a memória é organizada, quais conjuntos de dados que ela pode trabalhar sobre, se ela trabalha só com números reais, com números inteiros, com números reais, com números naturais e assim por diante. Ela especifica também o número de bits que vão ser usados para construir os circuitos lógicos e aritméticos. Então, quando você fala que um processador é de 64 bits, o que você está querendo dizer é que os registradores desse processador têm 64 bits, que os circuitos aritméticos e lógicos operam sobre 64 bits por vez. Beleza? Tudo isso é especificado pela ISA. Mas em última instância, e ela também define uma filosofia de como é que o processamento vai ser feito, uma mecânica de como é que o processamento pelo processador vai ser feito. Essa mecânica ela é bem diferente de uma arquitetura para outra. Por exemplo, os processadores da Intel, eles fazem um negócio que chama cálculo com acumulação. Quando você faz uma operação de soma, um dos operandos é o acumulador, daí você tem um segundo operando e o resultado vai para o acumulador, sobrescreve. Por isso que o registrador chama acumulador. Na arquitetura que a gente vai estudar, não tem nada disso. Então, a filosofia é essa conjunto de regras de como é que os programas devem ser escritos. Então, a ISA também especifica isso. Agora, a gente pode apresentar a ISA para vocês de uma maneira teórica, falando assim, tem essa regra, tem essa regra, tem essa instrução, blá, blá, e não programamos nada. Na prática, eu acho que o melhor jeito da gente aprender a arquitetura de computadores e, consequentemente, a ISA, é a gente ter uma abordagem prática. Então, a gente vai escrever programas em Assembly, a gente vai aprender o Assembly. Enquanto a gente escreve, essa filosofia, escreve os programas juntos, essa filosofia de como é que o processador deve funcionar, ela vai ser intuída para vocês. Sem a gente ter um set de regras pré-estabelecidos com bullet points. Beleza? E o grau de absorção de vocês também é bem melhor se a gente aborda assim. Então, na segunda parte da disciplina, a gente vai estar vendo arquitetura de computadores. Como é que o computador deve funcionar. E para ver isso, a gente vai ver programação em Assembly. Então, tá vendo? Na quinta aula, é a estrutura básica de um programa em Assembly. Depois a gente vai falar de operações lógicas aritméticas, assim por vai. Até o dia 20. No dia 20, exercício de programação e dúvidas. E aí a gente vai fazer a primeira avaliação. A avaliação é um questionário de 100 minutos, que vai ser aberto no começo da aula e termina no final da aula. No horário da aula. E daí vocês respondem lá, beleza? Fiquem tranquilos, porque eu sei que vocês devem estar se perguntando assim, eu não tenho a menor ideia do que a Abdala vai perguntar. Aqui na aula de exercícios, eu vou dar uma ideia
bem boa para vocês de que tipos de questões vão estar na prova. Tá bom? Daí, logo depois da primeira avaliação, a gente faz a vista da avaliação. Vocês têm a oportunidade de questionar minha correção. E eu resolvo a prova com vocês. Daí a gente começa a parte de organização de processadores. Nessa parte aqui, a gente vai construir um processador. Beleza? Até a aula 20, no dia 17/2. Depois a gente vai discutir desempenho de processadores. Como é que a gente analisa desempenho? O que é desempenho? Na prática, como é que a gente faz isso? Beleza? Daí a gente vai ver outras duas formas de construir o processador. Essa multiciclo e essa pipeline. Pipeline é estado da arte, é como a gente constrói processadores hoje. E aqui terminou a terceira parte da disciplina. Aí isso aqui faz parte da primeira. A gente vai ver aqui, ó, a organização, arquitetura de sistemas computacionais, vamos falar de memórias e memórias caching, como é que o processador interage com o sistema operacional. E aí a gente tem essa aula aqui, que eu nem peço na prova. Essa aqui é bem informativa. É provavelmente uma aula que vocês gostariam de vir para escutar eu falar. Eu falo dessas 3 variantes de processadores e a gente fala das tendências atuais. Aqui a gente vai falar de GPU e pá. Aí você fala assim, professor, por que não tem mais espaço para GPU na disciplina? Pô, eu adoraria, cara, mas não tem espaço. Tem esses outros assuntos que são mais importantes. Beleza? Daí a gente faz uma aula de dúvidas e tem a segunda avaliação, dia 28/3. Depois da segunda avaliação, aqui no dia 28/3 mesmo, vocês já têm o resultado dela. E aí vocês sabem se vocês ficaram de REC ou não. Se vocês ficaram de REC, vocês têm a oportunidade de fazer um trabalho para recuperar a nota. Beleza? Cada avaliação vale 45% do conceito final. E tem 2 trabalhos práticos a serem entregues aqui no dia 24/3 e no dia 20/1. E esses trabalhos valem 5 pontos, 5% cada, e contam 6 presenças. Beleza? Além disso, eventualmente eu vou dar alguns trabalhos extras para vocês, exercícios extras, que esses exercícios extras têm pontuação extra. Então o semestre de vocês deve valer uns 106, 108 pontos. Tranquilo? Fechou. Dúvidas, perguntas, informações? Sim, professor, eu tenho pergunta, mas não é especificamente desse assunto que está sendo abordado agora, é sobre uma outra coisa relacionada à faculdade no geral. Se puder fazer agora ou depois. Pode ser agora? Alô? F. Não, achei que eu que tinha caído aqui. Daniel.
Pessoal, vocês estão escutando? Sim. Opa! Sim. Meu ficou louco, cara. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tive que matar 10 mil processos. Paulo, você estava perguntando alguma coisa? Desculpa. Tudo bem. Eu tava perguntando sobre. Eu ia perguntar sobre a faculdade no geral. Tipo, quanto tempo a gente pode ficar na faculdade estando fazendo matérias extras? Na prática, você tem 6 anos para se formar. Na teoria, você tem 6 anos para se formar. Mas, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Então, você tem 6 anos. Tem 4 anos regular, aí você tem 2 anos de extensão, 50% do tempo. Se você não conseguir se formar nesse tempo, você pode pedir extensão de prazo de até 2 anos. Ah, entendi. É que, tipo, eu tava dando uma olhada nas matérias optativas do curso, e, tipo, achei um monte de matéria interessante que não daria para fazer só em 2 anos a mais, eu acho. Parece que as optativas são mais legais que as regulares, né? Sim, tem muita matéria lá que eu queria fazer e, tipo, 6 anos eu acho que é até pouco. Mas elas não são ofertadas sempre. Você sabe como é que é, né? Ai, eu não sabia, não. Putz. Elas não são ofertadas todo semestre. Por semestre, a gente oferta 2 optativas. Ah, tá, nossa. Então, Para saber antes do período começar? no final do semestre, os professores se pronunciam a respeito de interesse de ministrar alguma disciplina optativa. E aí os alunos são consultados quais são as optativas que eles têm interesse. E aí meio que fecha um acordo. Quem faz esse meio de campo normalmente é o PET ou o DA. Mas nos últimos tempos a gente tem feito pela internet. Entenderam? Entendi. Então, tem muita optativa legal lá, mas tem algumas delas que nunca foram nem ofertadas, cara. Nossa, que tristeza. Tomara que as que eu quero sejam ofertadas pelo menos uma vez, enquanto eu estiver na UF. Cara, tipo assim, a gente tem que ofertar 2 optativas por semestre. É isso que está previsto ali no plano no projeto pedagógico. Agora, quais delas varia. Por exemplo, para o BCC eu já ofertei várias vezes computação gráfica. Vocês acreditam que é optativa, não é obrigatória computação gráfica? Mas antes de eu ofertar, ninguém tinha ofertado na história da computação. Nossa, isso parece um curso, uma matéria tão padrão de computação. Parece, ela é prevista como disciplina obrigatória em tudo quanto é curso que eu conheço. Uma das coisas que eu achei muito estranho quando eu vim para cá foi isso. Vocês não têm, mas para o BCC deveria ter como obrigatório. Vai mudar isso quando tiver reformulação do BCC. Uma matéria que eu acho interessante é sobre criptografia. Sabe se já foi ofertada alguma vez? A criptografia já. Nossa, ainda tenho chance. Tomara que apareça de novo. Mariana, eu tô tentando mudar a grade curricular do 6 desde 2014. Daniel, eu tenho uma pergunta sobre o que você falou. Diga. Sobre a dilação de prazo, quando que você sabe que você vai pedir? Porque assim, vamos supor que deu 6 anos, mas ninguém falou nada. Você vai receber uma cartinha da reitoria. Aí se não recebeu, aí não precisa pedir por enquanto. Não, o melhor que se faz é procurar a secretaria e ver sua situação. Não, Jefferson, acaba comigo. Não, o Jefferson é gente boa pra caramba. Você tá reclamando de barriga cheia. Não, mas ele joga na minha cara as coisas, eu fico triste. Então, quando ele começa a falar, que nem quando você vai no médico, o cara fica falando pra você que você tem que parar de comer açúcar, né? É péssimo, não é? É que ele gosta do que ele faz. Mas, tirando a parte que ele vai te patronizar ali, ele vai te dar o caminho das pedras direitinho. Então, se você já tem 6 anos, Mariana, dá uma conversada com ele. Uhum.
eu tava pensando em fazer vestibular de novo, que eu tô com Então, tem sempre essa possibilidade. Se tu fizer vestibular de novo, tu pode. Você vai entrar no primeiro período, daí, logo no começo do primeiro período, de novo, né? Como se você começasse tudo do zero. Mas aí tu pede revalidação de disciplinas. Daí tu revalida tudo que você já cursou. E daí você só tem. Aí você tem 6 anos para fazer o que falta. Isso é uma possibilidade. A gente não quer que você faça isso. Não, sim. É porque, assim, pelas minhas contas, da dilação, pra mim já ia dar certo, sabe? Se desse o tempo da dilação. Se eu pedisse a dilação, pelas minhas contas, já daria tempo de eu formar. Então, eles vão dar a dilação, porque a gente não quer que você entre 2 vezes na faculdade. Porque você conta como 2 entradas e uma saída. E uma desistência. Não entendi. E aí, os índices da faculdade, eles ficam piores do que são. E eles são ruins pra caramba. Mas a computação é ruim. No mundo inteiro. Não, então, é muito complicado, sabe? Assim, o que aconteceu, pelo menos comigo? Eu fiquei muito semestre puxando 3 matérias, porque como às vezes eu tinha que trabalhar e não tinha horário, por exemplo, eles inventavam um deploy de noite 2 vezes na semana. Tipo isso, sabe? Eu não sabia como é que ia ser minha semana, então eu puxava 3 matérias por semestre e foi. E assim foi, um tempo, sabe? Eu sei como é que é. O seu caso, ele não é exceção. Ele é quase que regra no nosso curso. É complicado. Eu vou falar com ele. Obrigada. Fala com ele que ele vai te dar o caminho das pedras direitinho. Mas pede dilação, ela deve passar sem problemas. Porque a gente não quer que tu entre de novo na faculdade. Não é bom para a faculdade isso. Então, se a gente encontra outro caminho, é mais fácil. Não, beleza. É preferível. Tá, então, ó, voltando à OC, essas são as regras do jogo. Vão ser uns 106, 108 pontos total lá. Façam os trabalhos extras. Eles são preparatórios. Basicamente é um preparatório para a prova. Tipo assim, eu dou para vocês um diagrama de alocação de subsistemas. Vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando, mas vai ficar claro lá para frente no curso. Vocês fazem um exercício, é 1 hora, e tem uma questão parecida na prova. Então você pontua 2 vezes. Professor, você tá compartilhando a tela? Não tô. Porque depois que caiu, aí eu não compartilhei mais. Desculpa, já compartilhei. Beleza? Tá, agora outro assunto importante que eu preciso discutir com vocês é controle de presença. Eu sou obrigado a controlar a presença de vocês porque as normas de graduação prevêem isso. Se a escolha fosse minha, eu não controlaria. Mas como ela não é, eu tenho que controlar. Como que eu vou controlar a presença de vocês? No final da reunião, aqui no chat geral, deixa eu mostrar para vocês. Equipes geral. Aqui vai ficar um link para videoaula, para gravação da aula e a lista de presença. Aí eu vou baixar esse arquivo e ver quem entrou na aula. Quem entrou na aula ganha presença. Eu não vou ficar controlando quanto tempo vocês ficaram na aula. Só vou ver se você logou na aula ou não. Entenderam? O tio Abdala precisa falar mais claramente como é que vocês fazem para contar presença. Deu para entender, sim. Vocês entenderam que eu não vou controlar o tempo que vocês ficaram na aula. Só vou controlar se vocês logaram ou não. Nossa, isso é um perigo. Sim, é ficou muita claro, responsabilidade. Professor, só clicar em entrar e sair ali na hora, acabou. Então, vocês sabem que existe o Teams para celular, né? Nossa, eu já tive que usar ele muito no ônibus. Nossa, triste. Existe o Teams para celular, existe um negócio que chama 4G. Todos vocês têm internet no celular. E eu digo para vocês, eu aposto o que vocês quiserem que vai ter gente que vai reprovar por falta. Ah, sempre tem, né? A galera deixa a aula ligada e vai, sei lá, fazer outra coisa. Aí Não. acaba ficando até outro reprovar dia de por manhã. falta que ele falou. Isso quando entra, né? Daí, Nossa, meu Deus. os caras conseguem reprovar por falta nesse contexto. É inacreditável e acontece a todos. Nunca teve um semestre que não aconteceu.
Sabe como é que eu controlava a presença quando a aula era presencial? Eu passava uma lista de presença. Você acha que eu ficava checando se quem assinou era quem assinou de verdade? E os caras reprovavam por falta. Caraca. Não, sempre tem. E não é pouco, cara. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Ah, droga, eu não queria ter aberto isso. Fechar tudo e ficar só com aqui. OneDrive. Meus arquivos. Gente, vocês estão aí? Sim. 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 Tá, vai abrindo aí, depois eu mostro pra vocês. Semestre passado foi assim, eu tive mais de 20 alunos reprovados por presença. Gente, como é que vocês conseguem reprovar por presença nesse contexto? Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que acontece. Então, por favor, cuidem. Tá? O que mais que eu preciso falar com vocês da disciplina? Então, presença a gente tem que controlar, os dias das provas, bibliografia. A gente tem como básica o livro do Hennessy e do Patterson, que é esse primeiro aí. Esse aqui, ó, Hennessy JL e Patterson DA. É Organização e Projeto de Computadores, é a interface software-hardware. Gente, esse livro, esse cara aí, o Hennessy e o Patterson, foram os caras que criaram a arquitetura que a gente vai estudar, a arquitetura MIPS. E eles, o livro é muito bom. Então tem várias edições, tem várias cópias desse livro na biblioteca. Vocês querem a 4ª edição, a da capa roxa. Beleza? É a melhor que tem. Não é a última, mas é a melhor. Se você não conseguiu da capa roxa, a 4ª edição, tudo bem, usa a 5ª, usa a 3ª, mas o melhor que tem é o da 4ª. Beleza? Aí, dos mesmos autores, do Hennessy e do Patterson, a gente tem o livro Arquitetura de Computadores, uma abordagem quantitativa. Esse é uma segunda leitura, caso o primeiro livro não seja suficiente para vocês. Mas eu recomendo fortemente o primeiro livro, tá? E, se vocês gostarem de programar em Assembly, e quiserem saber a fundo como é que a arquitetura MIPS funciona, procurem por esse livro aqui. Deixa eu achar ele aqui para vocês. MIPS. Nossa, meu filho tá chorando por algum motivo lá. Esse livro aqui. Infelizmente, não tem ele na biblioteca, mas ele é muito bom. E aí, percebe que ele parece que dá a entender de que é sobre Linux, não é? Na realidade, não é isso. É que os 3 últimos capítulos dele falam como é que explicam alguns aspectos do processador que foram projetados para auxiliar o sistema operacional, para fazer interface entre processador e sistema operacional. Eu não conheço nenhum outro livro que aborde esse assunto, inclusive os livros de sistema operacional, e eu conheço dezenas deles, tanto de AOC quanto de SD, de SO. Esse é o único livro que tem essa abordagem, ele é muito bom. Então, deem uma olhada. Vocês são pessoas cheias de recurso aí, procurem por esse livro aqui. E ele é uma ótima referência para programação em Assembly também. Eu só quero falar mais uma coisa com vocês e eu já libero vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação à bibliografia? Sim, esse Por livro aí enquanto, não. você pode disponibilizar pra gente Eu ou tenho não? ele aqui, Paulo. Eu te passo, eu já achei ele aqui. Ah, beleza, valeu. Eu não posso disponibilizar para vocês porque a minha cópia, eu comprei ela e se eu te passar ela, eu tô cometendo um crime. Ah, eu entendo, eu já tava pensando por esse lado mesmo. Assim, eu gostaria, adoraria. Se o livro, se eu tivesse ele em mídia física, eu te emprestava, mas eu não posso te dar uma cópia. Isso é crime. E eu não posso cometer um crime, né? Ninguém pode. Mas, cara, vocês procuram por aí. Eu acredito em vocês, digamos assim. Beleza? E deixa eu falar a última coisa. Tá, e por que a gente não vai estudar o processador da Intel
a gente não pega o i7, por exemplo, para estudar, a gente vai estudar essa arquitetura macabra que eu falei para vocês, chama MIPS. O motivo é simples, pessoal. Quando a gente pensa em computador, a gente pensa no IBM PC, não é? É o primeiro computador que vem à cabeça da gente, não é? Mas é o computador mais utilizado? O que vocês acham? Professor, eu não sei o que é isso aí que você tá falando, não. Você não entendeu o MIPS, você não entendeu? É, Ah, tá. Lembra que eu falei de arquitetura de computadores? São diferentes jeitos de computadores? sim. Por exemplo, na época do Apple, Macintosh, eles usavam um processador diferente do processador do IBM-PC. O processador que eles usavam era da Motorola. A gente chamava de família 68X. E aí eles usavam 6800, 68000. Eram processadores feitos pela Motorola que tinham uma arquitetura diferente da arquitetura da Intel, que era a arquitetura x86. Em 1984, os pesquisadores lá de Stanford, o Hennessy e o Patterson, eles propuseram uma nova arquitetura, chamada MIPS. E essa arquitetura, ela meio que tocou um dane-se em tudo que existia e criou uma arquitetura só baseada nas melhores práticas de arquitetura que a gente aprendeu nos últimos 40 anos até então. E essas lições aprendidas geraram um processador muito eficiente. E esse processador ele habilitou um pipeline eficiente, a gente vai estudar isso depois, implementou efetivamente a ideia de caching pela primeira vez, basicamente definiu as regras de como é que processadores seriam feitos depois de 1984. Eu sei que 1984 para vocês parece uma eternidade no passado, mas não é. E esses processadores MIPS, eles definiram como é que os processadores seriam construídos. Mas quando a gente pensa no computador, a gente pensa no IBM PC, não é? Pensa no PC, não pensa? Mas a maioria dos computadores... Oi. Voltou o barulho. E agora, melhorou? Melhorou. Então, quando a gente pensa no computador, a gente pensa no PC. Mas, na realidade, a maioria dos computadores que existem e uso hoje são PCs? Não são, gente. Pega os smartphones, por exemplo. Todos eles usam processadores ARM. Esses processadores são baseados na arquitetura MIPS. Os processadores MIPS de verdade, eles são o segundo processador mais utilizado. Então, em primeiro lugar vem os ARM, em segundo lugar vem os MIPS, que a gente usa em sistema embutido, por exemplo, geladeira, televisão, é tudo processador MIPS, roteador. E em terceiro lugar só que vem os processadores da Intel. Então esse é o primeiro motivo. Não é a arquitetura mais utilizada. A arquitetura MIPS, né, a gente vai estudar um processador específico do MIPS, que é o R2000. Esse processador, ele é como se fosse o latim. Então, se eu tenho que ensinar uma arquitetura para vocês, é melhor eu ensinar ela, porque tudo o resto é baseado nela. Até a arquitetura da Intel sofre influência dela, depois de 94, de 84. Então, é por isso que a gente estuda ela. Bom, o segundo motivo é que, tudo quanto é curso que presta no mundo usa essa arquitetura para ensinar arquitetura e organização de computadores. E um terceiro motivo é que, para a gente estudar todas essas soluções de arquitetura inteligentes que existem hoje, essa é a melhor plataforma. É muito mais difícil eu discutir, por exemplo, pipeline usando um processador da Intel do que discutir pipeline usando a arquitetura MIPS. Se eu fosse construir o 8086, que é um processador da Intel baseado na arquitetura de 86, um bem antigo, de 16 bits, eu precisava de 2 semestres para construir eles com vocês. E a gente vai construir em 6 aulas. Então essa é a razão por que a gente vai estudar essa arquitetura, beleza? Então tá, falamos da avaliação, falamos do conteúdo, falamos do que é a AOC, por que a gente vai estudar a AOC, o que a gente vai estudar em AOC, falamos da bibliografia, falamos do controle de presença, falamos das avaliações. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questionamento, reclamação, desespero? Por enquanto, não. Por enquanto não, né?
Fiquem tranquilos, pessoal. A única coisa que eu peço para vocês é cuidem com a presença. Eu já expliquei para vocês que é muito fácil contar a presença. Não tem muita justificativa para vocês reprovarem por falta. Se você, por acaso, não conseguir assistir a aula, ela vai estar gravada e postada no YouTube para vocês verem. O link do canal no YouTube vai ser colocado no chat geral, ainda antes da aula de quinta-feira. E na quinta-feira a gente vai estar discutindo histórico e evolução de computadores. A história do desenvolvimento de computadores modernos. Porque computadores, dispositivos que auxiliam e fazem cálculos, existem há centenas de anos. Mas o computador, como a gente entende hoje, que é o computador eletromecânico, ele começou oficialmente em 1943. A gente vai discutir isso, vai entender que os computadores só faziam um tipo de cálculo, que daí depois eles foram flexibilizados. Vamos falar dos nichos de mercado que apareceram com o tempo, das oportunidades, computação comercial, computação pessoal, computação móvel. A gente vai contextualizar tudo isso, mas com foco nos processadores, beleza? Então é uma aula bem informativa de quinta-feira. Eu aconselho vocês a pegarem uma pipoca, um fandangos, um bom copo de guaraná e sentar para assistir, beleza? Tranquilo. A história da computação é da hora, eu curto até. No final ela é curta, começou em 43 e a gente está em 2021. Então, ela tem o que aí? 57 mais 21, 78 anos. Pô, meu pai tem 75, cara. É curto se tu para pensar, né? Se a gente pensar que uma geração é considerada 25 anos, são 3 gerações. Mas ela é uma história muito densa. Tem muitos eventos acontecendo nela. A gente vai discutir nessa disciplina como videogames são sistemas computacionais. Vamos falar dos processadores que os videogames utilizam. Um exemplo legal do MIPS. Sabe PS1? Usa um MIPS. Não, eu acho essa abordagem de explicar computação usando videogames muito da hora. Eu tava vendo um vídeo um pouco, mais ou menos grande, era de 1 hora e pouco, do Fábio Akita explicando computação baseado na arquitetura de videogames, os processadores que eles usam, organização e tal. É bem da hora. Quando eu ensino computação gráfica, a maioria dos meus exemplos são videogame. Mas aqui a gente vai falar quando valer a pena. É muito interessante, cara. Muito interessante. Olha um dado legal para vocês. Sabe o Atari? Foi o primeiro videogame de verdade, né? Tudo bem que teve o Dynavision antes. Mas era meio que um clone do Atari. Ele usava um processador que chamava Z80. Foi o primeiro processador que eu aprendi. E o Master System usava o mesmo processador. Agora, vocês chegaram a jogar Atari e Master System? Putz, eu não peguei Não, essa época aí não, professor. Infelizmente não. Claro que vocês não pegaram, mas vocês nunca jogaram no emulador pra ver como é que Já, é? emulador já. No emulador já. Nossa, eu acho que eu já joguei um emulador para celular ou coisa assim. Foi só o Asteroids que eu joguei. Se tu compara os jogos do Atari com os jogos do Master System, mano, não tem comparação. Isso a gente tá falando de gerações de 16 bits. Daí teve a segunda geração de videogames que foi Não, isso era 8 bits. Segunda geração foi 16 bits. Que aí a gente tem o Nintendo e... Não. Nintendo já era 64, não? Primeira geração Atari, 16 bits. Aí segunda geração foi o Nintendo e o Master System, que era 16 bits também. Daí a gente teve a terceira geração, que foi o Sega... Saturn? Não, o Mega Drive, o Sega Genesis e o Super Nintendo, que esses caras eram 32 bits. Daí a gente teve a quarta geração, que foram os videogames de 64 bits. Teve o Nintendo 64 e começou o PlayStation.
Daí a Microsoft entrou na história de videogame com o Xbox entre a quarta e a quinta geração. Tanto que quando o PS1 saiu, ele reinou supremo. Mas é interessante você perceber que o importante do sistema dedicado para jogos como o videogame, que é um computador, basicamente. Bom, é um computador per se. É que o processador em si, ele não é o fator limitante. Pega, por exemplo, o PS5 agora. Vocês já chegaram a ver? É só ver, nunca toquei em vídeo, um, né? não. Nem me arrisco. Só de longe, Cara, né? o negócio custa 7 pau. Eu tô falando... Cara, eu queria ser meu irmão, cara. Meu irmão é cirurgião plástico. Putz. Ele tava no shopping, deu vontade dele de comprar o PS5, ele foi lá e comprou. Nossa. Na Se eu empresa onde faço, eu trabalho tem. Vai na casa dele jogar, professor. se eu faço isso, meus filhos passam fome, cara. Não dá. Na empresa onde eu trabalho tem o PS4 e o PS5. Então, se você compara a qualidade dos jogos de PS4 para PS5, você não consegue nem ver direito ainda, porque a maioria dos jogos disponíveis para PS5 são portes de jogos do PS4. Mas quando começar a sair os primeiros títulos reais do PS5, tipo Horizon Zero Dawn, novo, aí você vai ver a diferença. E, cara, o processador do PS5 é tão melhor que o processador do PS4? Não, é quase o mesmo, cara. Só percebi diferença em interação e controle. A principal diferença que você vai notar inicialmente é loading time. Mas isso não tem nada a ver com processadores. Tem a ver com HD e que o PS4 usa HDD e o PS5 usa um SSD. É por isso que o load time é tão diferente. Professor, Oi. eu tinha perguntado no chat, eu não sei se você viu, mas eu vou te perguntar aqui qual que é a aplicação dessa matéria assim, no mercado de trabalho para quem mexe mais na parte de software, essas coisas. Ah, tá. Assim, a aplicação direta não tem nenhuma. Mas a aplicação de indireta, ela é monstruosa. Porque é o seguinte, imagina que você está desenvolvendo um aplicativo para usuário e você tem que escolher um algoritmo de ordenação. Você trabalha no mercado com desenvolvimento de software? Eu sou web dev. Ah, beleza. Então, você segue algum protocolo de engenharia de software? Ah, a gente segue uns protocolos lá. Então, você pode usar Scrum, XP, essas coisas, né? Sim. Aí, você normalmente trabalha com especificação de requisitos, não é? Isso. Daí você tem dois tipos de requisito, os funcionais e os não funcionais, não é? Isso. Os funcionais dizem que o programa tem que fazer. Os não funcionais te dá restrições, por exemplo, o usuário não pode esperar mais do que meio segundo para a tela ser renderizada. Uhum. Então, atender os funcionais normalmente é prioridade, porque vai entregar serviço, certo? Mas depois que você tem a versão beta, não a alfa, beta já, que você tem um protótipo mais ou menos funcional, você tem que começar a polir ele e deixar ele eficiente, rápido. E aí que os requisitos não funcionais entram em jogo. E, cara, muito requisito não funcional não pode ser atendido. E aí eles têm que ser alterados. Sabe por que os requisitos não funcionais não são atendidos? Por dois motivos. Que ou eles são mal especificados, eles não são realísticos, ou os caras não entendem que chega, como é que o negócio funciona por baixo dos panos, para atender aqueles requisitos. Ah, sim. Entendeu? Entender como Entendi. funciona vai te ajudar a responder bem esses requisitos. Uhum. Beleza. Você tem uma parte crítica da aplicação. E aí você identifica que é com acesso ao banco de dados. Tu, quando idealizou a aplicação, achou que o MySQL era suficiente, aí você descobriu que ele está comendo o teu processador um tantão. Por que ele está comendo um tantão? Você não vai conseguir mexer dentro do MySQL. Aí é hora de trocar o SGBD que você está usando. Entendi. Mas você sabe
que é ele. Você vai conseguir isolar isso. E você sabe que é ele que está sendo ineficiente. O MySQL é conhecidamente ineficiente. Uhum. Você vai pensar num PostgreSQL, que a gente sabe que tem uma implementação muito mais eficiente. Um outro exemplo. Seu loading time está terrível. E aí, o tempo de renderização da sua tela, ela não está atendendo o requisito funcional. Uma coisa que você pode fazer é procedimentalizar normalmente você vai usar um design pattern para isso, MVC, Model View Controller, e normalmente o View ele é uma classe e ela utiliza subclasses. Isso é uma péssima ideia. Se seu loading time está lento, o que você vai fazer é criar uma classe só e enfiar tudo dentro daquela classe. Professor, aí eu estou violando reutilização. Você está violando reutilização, mas você entende que ficar chamando um monte de método é o que está fazendo o teu negócio ficar lento. Então, você resolve o requisito do jeito que você tem que resolver. Entendi. Pra caramba, quando você vê que para fazer uma atribuição de variável num getter, num setter, você vai pagar, sei lá, 50 instruções de máquina. Se você tiver uma função. Então, exclui essa função, o seu programa fica 50 instruções mais rápido. Se essa instrução, se essa atribuição ela acontece centenas de vezes num segundo, ou milhares de vezes no segundo, você multiplica 50 vezes milhares, é esse tempo de ciclos de clock que você está ganhando. Uhum. Mas é aquele negócio, né? Quando você entra na empresa, assim, pelo menos na minha visão, eu pelo menos gosto de seguir o padrão que já estava a empresa, sabe? Você tem que Então, seguir. Só que se tem um requisito não funcional, que não está sendo atendido, tu numa reunião da empresa pode falar assim, olha, esse requisito não está sendo atendido por causa disso, disso. Como é que a gente resolve isso? Resolver isso é a gente pegar e quebrar o encapsulamento aqui. uhum. Vamos escrever um procedimento aqui, não um método. Se a gente fizer isso, a gente vai ganhar um monte de ciclo de clock. Aí eles, mas daí a gente vai fugir do framework. Daí, meu amigo, não é problema teu. Você explicou o porquê, você identificou o problema, explicou o porquê do problema e deu a solução. Se a empresa quer adotar ou não, aí é prerrogativa do teu gerente. Quando tu for gerente, aí tu vai escolher se você vai atender o requisito não funcional ou não. Tá certo. Mas enquanto tu é curumim, tu segue o cacique. Quando tu virar cacique, aí tu começa a mandar, cara. É verdade. Entendeu? Era Então, isso, professor. Valeu. meio que te convenci que vale a pena estudar esse negócio. Mas umas 3 aulas você me convence. Vocês vão ver, não é complicado, não. Tipo assim, na realidade é complicado pra caramba. Mas eu vou tornar palatável pra vocês. Fiquem tranquilos. A única coisa que eu peço pra vocês é não deixem dúvidas passarem. Se vocês tiverem uma dúvida, me interrompam e perguntem. Beleza? Não existe dúvida boba. Beleza, então, pessoal. Já tomei muito do tempo de vocês. A gente se vê na quinta-feira, então. Professor, te perguntar um negócio. Existe alguma diferença entre a arquitetura da SI para a arquitetura do BCC? Tem. Porque no BCC você tem duas arquiteturas. Tem a AOC 1 e 2. Na teoria, em AOC 1 você devia ver x86. Em AOC 2 você devia ver MIPS para poder ver as otimizações. Como vocês só tem uma, eu pego e condenso tudo e meio que toco um dane-se na arquitetura x86. Entendi. Faz E sentido. vocês viram a ementa lá, não falava nada que eu tinha que falar da x86, certo? Certo. Mas é diferente, sim. Por exemplo, eu vou explicar para vocês pipeline. Mas a gente fala de pipeline e fala de diagrama, mas a gente não fala dos problemas de pipeline. Na disciplina de AOC2, quando a gente fala de pipeline, a gente gasta 8 aulas falando dos problemas e como resolver eles. Eu estou muito interessado em AOC2 em explicar como o compilador pode gerar código eficiente para o processador. A gente não vai falar nada disso, porque vocês nem têm compiladores. Entendi. E SO também tem essa diferença? Não, SO deveria ser igual. Tá.
Valeu, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que estamos sossegados então, né? Tranquilo. Não passou matéria, então não tem dúvida. Não, a gente falou bastante coisa, cara. Não, sim, eu digo na matéria. A matéria Não, essa parte de eu convencer você, explicar para vocês o que é OC, o que a gente vai estudar e meio que apresentar argumentos para vocês de por que é importante vocês estudarem, isso é muito importante. sim. Se vocês saírem dessa disciplina, saindo dessa aula, pelo menos pensando assim, pô, entendi as regras do jogo que a gente vai seguir no semestre e, pô, o Abdala parece que leva a sério esse negócio. Vale a pena dar uma prestada de atenção, pelo menos aí no começo. Vamos ver, quem sabe ele consegue me convencer melhor nas próximas aulas. Eu já entrei convencido porque eu fiz EDU com o Bruno e ele... A gente era curioso pra caramba na aula e a gente perguntava dessas coisas mais por dentro dos PCs, mas por fora da matéria. Ele explicava, então assim, ele já deixou a gente meio interessado. Beleza, a gente vai usar bastante a matéria do Bruno, porque a gente vai construir um processador junto. Ó, eu vou contar uma história para vocês em 2 minutos, daí eu libero vocês. Eu comecei a estudar computação formalmente com 13 anos, num colégio técnico. E lá eu tive microprocessadores 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. Tive 2 anos de microprocessadores. Vocês têm um semestre. E eu lembro na primeira aula de microprocessadores 1, que quando o professor começou a mostrar o processador, eu ficava pensando assim, nossa, o cara tem que ser muito gênio para construir um negócio desses. É nada, cara. É tudo uma questão de abordagem sistemática. Abordando sistematicamente, você consegue, qualquer um entende aquele negócio. Só é complicado até você saber. Depois você sabe. Tá fazendo chiado no microfone. Então, só é complicado até vocês saberem, pessoal. Depois que vocês souberem, não é mais complicado. Minha função é pegar e mostrar o caminho das pedras para vocês, um caminho ali pela correnteza menos turbulento. Facilitar a absorção desse conhecimento para vocês. E assim, ó, modéstia à parte, eu acho que eu sei fazer isso direito. Então, se vocês me acompanharem, eu garanto que vocês vão entender como é que esse negócio funciona. Beleza? Ô, professor. Beleza. Fala, filho. Sim, você se importa se de vez em quando a gente se empolgar demais com a matéria e ficar um pouquinho depois do horário, perguntando um monte de coisa do tipo? Nem um pouco. Ah, perfeito, professor. Eu já tô, bastante interessado nessa matéria. Você conseguiu me convencer, me cativar bastante, sério. Não, você fica tranquilo. E se tiver dúvidas ou vocês quiserem, por exemplo, a gente vai ter uma aula de GPU lá. Pô, vocês querem saber mais? A gente pode marcar uma aula extra no sábado e a gente vem só quem quer, a gente não conta a presença e a gente fala do negócio. A gente pode abrir ali o compilador e fazer um programa em CUDA para vocês verem. Não, ótimo. Eu animo mesmo, sério. Para mim não faz diferença se é 1 ou 40 alunos. A gente faz, sem problema nenhum. Beleza, então, pessoal, eu vou lá pôr meus filhos para dormir e a gente se vê na quinta-feira, então. Fechou. Beleza. Boa noite, professor. Até quinta. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, Daniel. Falou pela aula.